Deputado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, eu tinha uma vontade de conhecer o Ricardo Izar Júnior. Entrevistei o pai dele algumas vezes. Quem que não se lembra e com saudades do cavalheiro que era o seu pai, viu, Ricardo? E eu não conhecia o filho do Ricardo, economista, formado na FAAP, primeira candidatura dele a deputado federal, 90 e tantos mil votos, herda um cacife político de um deputado muito querido e muito estimado em todo o interior do estado, principalmente. E como é que é herdar o cacife político do Ricardo Izar? Eu acho que, ao mesmo tempo que é gostoso saber que teve um reconhecimento pelo trabalho que ele fez, foram 40 anos de vida pública. E, graças a Deus, para mim e para minha família, é um motivo de muito orgulho. Porque você sabe que a gente, quando fala de político, a gente fala mal de político. No caso dele, não. Eu acho que teve uma história bonita, 40 anos na política, não deixou nenhuma mancha no nome. Foi assim, passou por diversos episódios da nossa política brasileira, principalmente naquela crise de mensalão, sanguessuga, foi ele que conduziu o Conselho de Ética, acho que de forma limpa, transparente, independente. E o mais importante, eu acho que ele, nesses 40 anos, ele construiu muitos amigos de verdade na política, que foram esses amigos que acreditaram na gente e me ajudaram na minha eleição. Então eu acho que minha eleição, 80%, 90% eu devo ao meu pai e ao que ele construiu. Então é essa que é a nossa responsabilidade, é continuar esse trabalho. Esse que é o difícil, mas se Deus quiser vai dar certo. O sangue é bom, né, Ricardo? Espero que sim, espero que sim. Agora você estava no PV. Estava no PV. E agora, já no primeiro mandato, já muda de partido e vai para o partido do Kassab, que para mim é um estrategista de primeira linha. É um grande articulador político. O que levou você a sair do PV e ir para o PSD? Eu, quando entrei no PV, eu entrei por ideologia. Eu acreditava que o PV fosse um partido, e é um partido que tem uma bandeira maravilhosa. Isso eu não tenho dúvida. Tanto é que os nossos projetos de lei muito se baseiam na questão do meio ambiente, proteção aos animais, etc. Mas eu vi que não era um partido que, na verdade, ele era muito bonito por fora, mas por dentro não era como eu estava pensando. Nós tivemos alguns problemas. Você viu, a própria Marina, ela veio para o partido, fez 20 milhões de votos e não teve espaço no partido. Então, eu senti que o Partido Verde é um partido que não quer crescer. Tem dono. Tem dono, todo mundo sabe que tem dono, é um partido que é difícil você crescer lá dentro, é difícil você abrir um espaço lá dentro, e é uma coisa que o Kassab nos ofereceu, ele me ofereceu espaço dentro do partido, e o que eu senti, a grande diferença do partido que eu estou hoje, que é o PSD, é que é um partido democrático. Ali os deputados se reúnem, sentam, discutem antes de uma votação, algum projeto, algum tema importante, todos são ouvidos e nós decidimos por maioria. E mesmo assim, se é algo que você não concorda muito, você está liberado para votar fora da tua bancada. O que infelizmente não acontecia no Partido Verde. Como que está hoje o PSD? Quantos deputados federais tem? 55 deputados federais, a terceira maior bancada do país. Hoje é o terceiro maior partido do país. Já conseguiu isso, já? 55? 55 e deputados estaduais? Deputados estaduais eu não sei o número, porque aí são diversos estados, mas eu acho que aqui no estado de São Paulo, eu não tenho certeza, eu não sei te responder quantos deputados estaduais tem. Mas eu acho que agora, nessa eleição próxima, aí deve fazer muitos deputados estaduais também. Bom, a grande surpresa aí, de repente, embora o Kassab joga politicamente cartas de uma maneira que eu admiro, uma inteligência ímpar. Eu entrevistei o Kassab 2 vezes aqui e já me impressionou na época que ele era deputado, viu? Mas todo mundo sente uma possível aproximação do Kassab na candidatura do Fernando Haddad e do PT, que está apoiado pelo Lula aí, já tem um cacife enorme de quem está apoiando. Você acredita que isso pode se concretizar? Eu acredito que pode acontecer tanto a coligação com o PT, como também pode acontecer a coligação com o PSDB, mas eu acredito que se acontecer a coligação com o PSDB, seria para o PSD ser a cabeça de chave. E acho também
que de todas as possibilidades, a mais possível é o PSD ter um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. Afinal de contas, hoje o Kassab é o atual prefeito de São Paulo e tem toda a administração e a máquina na mão. Então eu acho que hoje o que mais provável é a candidatura própria do PSD na capital. E uma surpresa como administrador do Kassab, né? É um grande administrador. E sabe o que mais me cativou na vinda para o partido? É a palavra. O Kassab é um político que cumpre o que promete. Então, isso é mais importante na política. Eu que estou aqui há pouco tempo, eu acompanhava meu pai. Eu não sabia. Cheguei lá, primeiro ano de mandato, nossa, o que eu tomei de rasteira no Congresso é impressionante. Agora é que eu estou aprendendo. Mas ele não, ele é diferente. Então a gente sabe que na política, essas pessoas que mantêm a palavra e os acordos é muito importante. Por isso que chegou onde chegou. Para você é duro falar, eu sei, mas para mim é fácil. É duro negociar com o Tucano, né? É difícil. É difícil negociar com qualquer um na política. Por isso que eu digo que o Kassab é fácil. E aí por isso que ele está crescendo desse jeito. Mas as vaidades dos tucanos é uma coisa histórica, né? Ah, dizem, né? Dizem. Não adianta te provocar, né? Não. Ó, chega uma pergunta aqui, acho que você não conhece, mas o Artemio Caetano é um judoca. Conheço ele. Conhece o Artemio? Conheço, eu tive com o Artemio quando eu já passei pelo PTB, porque meu pai era do PTB. E antes de eu ser candidato, qualquer coisa, eu tive aqui na eleição do Artemio, nós ajudamos o Artemio, participei da eleição dele. É uma pessoa que faz um trabalho muito bonito aqui em Bauru, eu conheço o trabalho dele. Deixar um abraço para ele, faz tempo que a gente não se fala, mas depois a gente bate um papo. O Artemio pergunta, ele cumprimenta você, está dando os parabéns para você pela atuação. E eu ia perguntar você é presidente da Comissão de Defesa dos Animais, e ele está te parabenizando pela atuação sua na defesa dos animais, e perguntar como está o seu projeto de tratamento veterinário gratuito à população carente. Na verdade, assim, essa questão dos animais é uma coisa que me satisfaz pessoalmente. Então nós levantamos essa bandeira lá no Congresso Nacional, criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Outros Animais, e foi muito difícil a criação dessa frente, porque eu não sei por que muita gente trata essa questão como em segundo plano. E na verdade a gente sabe que quando a gente fala de combate à zoonose, controle populacional de cães e gatos, a gente está tratando também de saúde humana. Claro. Então, por exemplo, nós criamos a Frente Parlamentar da Habitação. Em 10, 20 dias eu colhi as assinaturas. Essa daí demorou quase 8 meses para colher as assinaturas. Enquanto que teve outras frentes, como a Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira. Criou antes. Não que eu esteja dizendo que a capoeira é mais importante ou menos importante que os animais. Mas os animais essa questão dos animais não é menos importante do que a capoeira. Então, foi muito difícil, criamos a frente e fizemos um movimento grande. Conversamos com o Marco Maia, ele prometeu colocar em votação um projeto que proíbe animais em circo, a questão dos remédios genéricos veterinários. E esse projeto específico nós criamos é um projeto que oferta à população de baixa renda veterinário gratuito através de convênios feitos com universidades, com ONGs, com centros de zoonose. E eu tive uma conversa muito boa com a presidenta. Aliás, o que me surpreendeu nela é que é uma pessoa que ouve. A gente, quando conversa com uma pessoa do nível de um governador, de um presidente, a gente fala, vou falar alguma coisa para ele, vai entrar por aqui e vai sair por aqui, né? E ela não. Quando eu toquei no assunto dos animais, ela falou, Ricardo, toca isso para frente. E ela vem cobrando isso. A gente está montando um programa nacional de combate à zoonose e controle populacional para atender os pequenos municípios. E um dos nossos projetos, que é o veterinário gratuito, o grande problema seria de onde viria esse recurso. Então nós chegamos a uma conclusão, apresentei um projeto na presidência, que é a criação de um Fundo Nacional de Direitos Animais. Então a verba viria daí, não precisa tirar de ministério nenhum, e essa verba seria gerada por empresas pets, empresas de produtos veterinários, que pagariam uma taxa. E essa taxa iria para esse fundo. Nós conversamos antes com essas empresas, todas concordaram, porque vai aumentar o mercado para eles também. Então, eu acho que conseguimos chegar numa solução, agora a questão é implantar isso. E o projeto de lei em questão que o Artemio perguntou, ele está em votação ainda, falta passar por mais 2 comissões. Não, o Brasil está numa fase, é o país mais tributarista do mundo, está sobrando dinheiro. Para achar dinheiro,
acha onde está. A preocupação em termos de futuro, né? Em termos de futuro. Pode chegar. Porque você não pode tirar o dinheiro da saúde, não pode tirar do meio ambiente para cuidar dessa questão. Isso é o que alegava o governo. Então nós chegamos a uma conclusão, vamos criar uma nova... Mas cobra imposto demais, né, muita coisa. É muita coisa, ninguém aguenta. Muita coisa, ninguém aguenta. Não tem jeito. E é algo que o legislativo não pode resolver. Porque você sabe que para mexer em tributo tem que partir do executivo. Claro. E quem é o governante que está lá arrecadando vai querer diminuir a arrecadação. É um problema sério. Eu acho que mas todos, durante a campanha, falam que vão, né? E a reforma tributária deveria existir. Mexer na Previdência, mas eu não acredito. Tributar mais pela folha de pagamento. Eu não acredito em reforma tributária, reforma política, reforma fiscal. Isso é um discurso. Por exemplo, eu estou lá, estou vendo a questão da reforma política. São 513 deputados. Cada um tem uma proposta diferente de reforma política. O que vai mudar? Não vai mudar nada, eu tenho certeza. Porque não vai chegar num consenso. É praticamente impossível. Né? Já que você falou na Dilma, que avaliação você faz da nossa presidente? Eu me surpreendi positivamente. Eu votei na Marina Silva, votei no segundo turno no José Serra. Mas eu estou surpreso pela atuação da presidente. Eu acho que, principalmente na questão do combate à corrupção, a atitude que ela tomou nos ministérios. Ela agrada. Eu acho que assim, para mim está sendo superior ao do presidente Lula. Não, a avaliação da Folha essa semana, você viu dessa Folha? Não vi. Ela tem uma avaliação melhor que a do Lula já. Não, ela é impressionante. E, para mim, pessoalmente, ela me cativou, porque quando eu fui tratar da questão dos animais, por ter ouvido, por ter dado seguimento, então a gente vê que é uma pessoa que o que é importante ela ouve. Então, isso é bacana numa pessoa, né? Isso é bom. Bom, tem mais uma pergunta. Dr. Natanael é um advogado aqui de Bauru. Pergunta ao deputado Ricardo Izar. Politicamente falando, o PSD seria o quê? A noiva que todos desejam ou aquela assustadora loira do banheiro? Bonita e envolvente, mas na verdade um fantasma. Não, eu acredito que o PSD ele vem com uma proposta diferente mesmo. Assim, eu acho que é o que o Kassab fez na primeira reunião nossa da bancada do governo federal. Ele colocou um negócio que eu achei que foi muito bacana. Ele falou, vocês aqui, ninguém vai aderir ao governo agora. Nós vamos conversar, vamos fazer as reuniões, projeto por projeto, votação por votação, e votar o que a maioria do partido definir. Então, isso que é legal, é um partido democrático, é um partido que está dando oportunidade para nós, da bancada. Não precisamos votar com o governo sempre, nem votar sempre contra o governo. A gente sempre discute as matérias. Isso é muito bom, porque te dá liberdade, principalmente com o vínculo que você tem com o seu eleitor. Às vezes eu não quero votar com o meu partido, eu quero votar de acordo com quem acreditou em mim, quem votou em mim. Então isso a gente está tendo a oportunidade de colocar no partido. Isso eu acho que é muito importante. É um partido que não é nem de esquerda, nem de direita. Eu acho que hoje é um partido que é à frente dos outros. Essa que é a diferença. Essa guinada dele, eu não consigo entender se é só para dar um susto no Alckmin, mas essa colocação do Kassab foi uma jogada de mestre, né? Foi uma jogada de mestre. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tenho curiosidade para ver. Para mim, estar do lado do Kassab está sendo uma grande escola. Grande escola. Você já falou, Duda, eu estou lá aprendendo, de início acreditava em todo mundo. Hoje você já descobre que a hora que o cara fala, não dá para acreditar. E às vezes a gente fica um pouco indignado com algumas coisas lá dentro. Por exemplo, tem alguns projetos que andam mais rápido do que outros dentro da casa. Por que isso? É porque há um interesse daqueles que comandam a casa, tá certo? Então, por exemplo, eu apresentei um projeto que é igual o Ficha Limpa, chama Ficha Limpa 2, porque hoje o Ficha Limpa ele proíbe o cidadão que tem a ficha suja de concorrer a um cargo eletivo, mas não proíbe ele de assumir uma secretaria, um ministério, uma diretoria de uma estatal. Então nós fizemos um projeto nesse sentido, proibindo de assumir cargos de nomeação. O projeto não anda, não sai, ele está na primeira comissão e o relator não solta ele. Então, existem projetos que não há um interesse dentro da casa, é isso que decepciona a gente, porque não é como você, na minha empresa, eu tinha uma empresa, uma corretora de seguros, depois nós abrimos capital, hoje está terceirizado lá o controle, mas antigamente na minha empresa eu chegava e falava, está errado isso, a gente vai lá e muda, não é assim? Claro. No Congresso não é assim, você depende de 500 pessoas para te darem um apoio, para assinar aquele teu projeto, para o negócio ir para frente, é muito mais difícil do que a gente imaginar.
pelo menos do que eu imaginava. Claro. Fala dos seus projetos nesse primeiro ano, Ricardo. A gente tem alguns projetos que eu acho importante. Um projeto é a criação do seguro-desemprego para o trabalhador rural por tempo determinado, aquele que trabalha na safra. Porque todo mundo tem direito ao seguro-desemprego. Por que aquele que trabalha no canavial cortando cana por um tempo e fica um tempão desempregado depois, não tem direito ao seguro-desemprego? Então, é um projeto que a gente apresentou, ele está tramitando, ele já passou por 2, 3 comissões e agora já está indo para Constituição e Justiça, deve ser aprovado ainda esse ano. A gente apresentou também um projeto que é Selo Árvore do Bem, que é aquele que o município que tiver uma árvore por habitante no espaço público, ele vai ter prioridade na obtenção de recursos federais. Seria mais ou menos como aquele selo verde que a gente tem aqui do Estado. Criamos a questão de profissão de paisagista, a profissão de tutoria regulamentação da profissão, questão de animais, a gente tem vários projetos nessa área de defesa dos animais, regulamentação do que cabe ao poder público fazer ou não nessas políticas, aumento de pena, né, penas mais severas para quem maltrata os animais. A gente tem no nosso site lá, www.ricardoizar.com.br, eu tenho todos os projetos que a gente apresentou esse ano. Fala o site outra vez. É www.ricardoizar.com.br. Tem um que está dando muita discussão, que é o plebiscito sobre energia nuclear. Porque o que eu acho, assim, por que a gente tem que consumir energia advinda de uma usina nuclear, energia elétrica, se ela é mais cara e mais perigosa? Alguém consultou a gente? Alguém mostrou os números? Nunca apresentaram para o Congresso Nacional quanto está sendo gasto, quanto foi gasto em Angra 1 e Angra 2, quanto vai ser gasto em Angra 3, ainda continua, e quanto vai ser gasto mais. Então, assim, ninguém foi consultado. Países lá da Europa, da Ásia, estão abandonando as usinas nucleares. Não, né? em todo lugar. A própria Alemanha tem um projeto para ir diminuindo. Estamos indo contra tudo. Está indo contra tudo. Contra tudo. Por que não usina eólica, solar? Né? Então, não estamos pedindo a proibição, estamos pedindo um plebiscito, que na próxima eleição municipal, a população também vote sim ou não, se quer que continue as usinas nucleares no Brasil. É um projeto que está dando uma polêmica lá na Câmara, mas eu acho que isso daí deve passar, porque nós pagamos mais caro. Hoje, as usinas nucleares, elas geram 1,2% do que a gente consome de energia. Só que ela custa 12 vezes mais cara do que a energia hidrelétrica, por exemplo. Então, por que a gente tem que consumir essa energia? Compramos da Alemanha, já compramos o que a Alemanha não estava usando mais também. Exatamente. Né? E o mundo inteiro, o mundo inteiro desconstruindo, nós vamos construir. É isso que eu não entendo. Antigamente, o Brasil comprou um transatlântico que o nego encostou, para cá veio e foi um sucesso desgraçado também, né? O que você pensa, você é um deputado jovem, desse aumento de viciados em crack na nossa juventude hoje? Então, isso é um problema grave de saúde hoje. Hoje isso é uma doença. Eu acho que isso tem que ser combatido não só no combate ao tráfico, principalmente na questão de fronteiras, etc. e tal, como também nas biqueiras, que a gente chama, que é aqueles distribuidores pequenos, que se você romper a distribuição dos pequenos, né, o grande não tem como colocar isso no mercado. Agora, mais importante do que isso, o governo tinha que olhar isso como questão de saúde, tinha que ter clínicas de recuperação. Se investe hoje em unidade básica de saúde, deveria-se também investir em unidades de recuperação de drogada. Isso que a gente fez uma carta da bancada do PSD, foi protocolada no Ministro da Saúde, pedindo para que o governo federal invista nas unidades de recuperação. Qual o seu relacionamento com o Geraldo Alckmin? Muito bom, gosto muito do governador, uma pessoa sensata, um trabalhador, humilde, né? Humilde, a gente sabe que é íntegro, nunca vi falar nada de errado, né, que denigre a imagem do governador. Gosto muito dele. Nós tomamos partidos diferentes, mas eu acho que é uma pessoa que merece nossa confiança. Você chegou a avaliar a possibilidade de virar tucano ou não? Não, porque para mim, assim, a saída do Partido Verde, só tinha uma opção, que era ir para o PSD. Você só pode ir para um partido que está sendo criado. Então, foi a única opção. Mas, mesmo assim, eu acho que se eu tivesse que escolher os dois, eu iria junto com o Kassab. Eu acho que é um trabalho diferente. Eles trabalham de formas diferentes. É verdade. O que você está achando? O Mercadante vai daqui a pouquinho tomar posse. Vai assumir o ministério. Quem vai ficar no lugar dele? A Nádia até ia passar um e-mail para mim falando. Eu também não sei.
Mas eu acho que... e ele estava indo bem como ministro ali com a... Estava indo bem. Com a Dilma, eu estava gostando dele. E o Haddad também, não estava indo mal, apesar dos problemas do Enem. O Enem é o calcanhar de Aquiles. Quanta burrada, quanta, né, absurdo. Então, esse negócio do Enem, assim, para falar a verdade, eu não entendo direito. Por que antigamente não funcionava melhor com a questão simplesmente do vestibular, fazer um vestibular bem selecionado? Todo mundo, há mais de 40 anos, faz um exame nacional, viu? E dá certo. E por que aqui dá tanto problema? Mas que burro. A primeira burrada que eu achei explodiu agora. Não tem que ter redação nesse exame nacional. A correção da redação é muito subjetiva. Também acho. Entendeu? Agora o juiz fez eles botarem na internet e explodiu. Um corretor dá 2, outro corretor dá 8. Como é que pode? Como é que pode? Então expôs toda a incompetência, né? Até dos avaliadores, né? Essa semana teve um pai de aluno na minha sala, antes de sair isso, eu até achei que não ia conseguir essa publicação da redação. Ele falou, Dudu, um absurdo. A minha filha tirou as notas máximas do Enem em todas as coisas, né? Nos 3 itens. E na redação acertou 20%. E a menina escreve bem, entendeu, né? Eu falei, não adianta, o pai é engenheiro do Correio até aqui em Bauru. Às vezes não vão dar. A redação é muito subjetiva. Mas esse juiz foi fantástico. Achei a sentença dele. Hoje a Dilma falava alguma coisa no jornal, não sei se aí cedo do hotel, estava com o jornal no cabo, mas falava sobre isso, sobre a questão do Enem. Eu não li a notícia. Ela está dizendo que o ano que vem ela vai fazer 2 exames. 2 exames. Confirmado. O Haddad abaixou para 1, né? Diz que não ia fazer mais o de abril, porque... Também o que deu de problema, pô. E vazamento. Absurdo. Se deu vazamento lá no Nordeste, tem que cancelar a prova. Quem garante que um aluno que sabia não pegou o telefone e não ligou para um parente dele num outro estado contando o que ele sabia? Não é isso? É verdade. Não pode. Deu vazamento, é vazamento. Não tem que cancelar tudo. Daí não dá para ler. Traz aqui, Valdir. Deixa eu ver. Região. Região e Bauru? Porque eu já sei o que ele está falando. É que... Eu aproveito, como eu conheço a história do seu pai, claro, o Ricardo é daqui de Jaú, dos Córregos, né? Seus parentes, aí eu conheci vários parentes. Tem a família aqui toda. Não, na verdade, o que passou aqui, o recado é que o PSD aqui na região, o Kassab pediu para nós arrumarmos o partido, coordenarmos o partido na região. Então Bauru, Jaú, Lins, isso a gente está coordenando o partido. E a intenção básica é que a gente lance candidatos próprios, essa orientação que tem para fortificar o partido, e aonde não for possível fazer coligações que dê oportunidade dos nossos vereadores se elegerem. Lá em Lins, quem que vocês estão lá? Então, em Lins, o Aloysio que sabe direitinho. Como é que está Lins, Aloysio? Fátima Pires. Aquela ex-prefeita? Foi candidata a deputada. Aqui em Bauru a gente hoje sentou, conversou com o Rodrigo, já tinha conversado com o Gazeta, agora está mais a critério da Executiva Municipal. Eu acho que a gente tem nomes bons no quadro aqui. O Cássio, eu tentei falar com o Cássio para ver se ele saia candidato, ele não quer sair candidato, mas nós vamos ter uma chapa própria, Cássio Carvalho, que é uma pessoa sensacional. O Cássio não gosta muito de política partidária, mas é uma pessoa começando a gostar. O Cássio está começando a gostar. Extremamente competente. Um nome novo. Eu gosto muito do Cássio. Nós trouxemos, principalmente aqui em Bauru, tem muita gente que não era da política que veio para o partido. Isso é bom. Vai ser uma imagem nova do partido aqui. Hoje você vai para Duartina daqui? Nós estivemos em Duartina ontem. Já teve ontem? Ontem. Com o Juninho? Com o Juninho. A gente veio fazer fizemos uma região, fizemos Borebi, Piratininga, Lençóis, Bocaina, Jaú, Agudos, São Manuel, Mineiras do Tietê, Ubirajara, Duartina e vamos para o Presidente Alves hoje. Presidente Alves, grande Presidente Alves. E você vai encontrar amigo do seu pai por todos esses lugares? Muitos são amigos do meu pai, outros são novos, que o pessoal que era pessoal ligado ao passado. Era uma pessoa extremamente coloquial, né? Um cara muito simples, muito... dá saudade. A Nádia manda um e-mail aqui, eu não sei se você conhece, quem assume o Ministério da Ciência e Tecnologia no lugar do Mercadante? Marco Antônio Rauch. Marco Antônio Rauch. Você conhece ou não?
Não conheço. Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. Tomara que... já chegou um e-mail de Duartina para você lá. Horácio Giacomini. Boa tarde, professor Duro e deputado Izar. Parabéns pela atuação do deputado, postura assim que esperamos de nossos políticos. Se ainda não conhece, visite Duartina. Conheça nosso povo, nossa terra. Eu estive aí ontem, estivemos ontem aí, conversamos. Eu acho que inclusive esse ano aí deve ter alguma notícia legal para Duartina na questão da saúde, que foi uma das coisas que o prefeito solicitou para a gente. O Pedro Valentim faz uma pergunta para você. O Pedro Valentim é jornalista, é professor de geografia, é um montão de coisa, advogado. Então ele pergunta, deputado federal, como deputado federal, que avaliação você faz sobre o 13º e 14º salário que os parlamentares recebem, sendo que a população só recebe o 13º? Uma pergunta deixa a gente constrangido, mas é verdade, a gente recebe 13º e 14º. Agora, tem 14º também? Tem 14º. É mais ou menos, não é tão boa assim não. A gente fala, todo mundo vê o salário do deputado, mas eu vou te dizer a verdade. Eu, quando estava com a corretora de seguros, eu ganhava muito mais dinheiro do que como deputado federal. Eu acho que é uma profissão que você demanda, assim, dá um desgaste, principalmente financeiro, porque a quantidade de pedidos que a gente recebe, de ajudas que a gente faz, e muitas vezes coisas que não deveria ser, porque não é uma atribuição de um deputado. Porque muita gente hoje vai para o deputado pedir coisas de interesse pessoal. Deputado, eu preciso de uma internação, preciso de uma dentadura, preciso disso, são coisas pessoais. O que eu queria que as pessoas entendessem, que a função de um deputado, as atribuições dele seria legislar, que seriam os projetos de lei, aprovar orçamento e as emendas parlamentares que hoje o deputado tem para ajudar os municípios, que são coisas de interesse da comunidade. E que eu até acho que não deveria existir emendas parlamentares, isso aí deveria ser critério do orçamento da União, votado em conjunto os deputados, não individuais. Mas existe, a gente usa essa ferramenta para trabalhar. Agora, é muito difícil dizer agora que o salário é alto, mas o custo que você também tem numa campanha, eu acho assim, é melhor você pagar o salário alto e exigir uma conduta séria do teu deputado, porque você, porque você sabe que lá dentro, muita gente, o que menos significa ali dentro é o salário para muito deputado. Mas 14º difere de como recebe o trabalhador, acho que seria... O 14º eu acho que é desnecessário. Eu não sei, eu assumi agora e já era assim. Eu não sei, eu não sabia como era antes. Mas me disseram que sempre teve 13º e 14º. Um telespectador da cidade de Piratininga, ele quer saber a sua opinião. Ele fala que, não sei se é verdade, que o seu pai votou contra o direito das empregadas domésticas. Não. Isso daí é mentira, isso daí foi na época da eleição, quando ele era presidente do Conselho de Ética, soltaram essa informação na internet, eu não sei de que partido partiu isso, mas para prejudicar a eleição. Tanto é que nunca mais circulou nada, e tanto é que o projeto que hoje está sendo aprovado no Senado é de minha autoria, que é o seguro-desemprego para o trabalhador doméstico. É um projeto de nossa autoria. Quem entrar no nosso site pode verificar que o seguro-desemprego para trabalhador doméstico é de autoria do Ricardo Izar. Isso era calúnia da oposição. É calúnia da oposição. E também avisar a Piratininga que nós estamos liberando R$400 mil aí para a infraestrutura. Tá vendo? O Odail, o pedido do Odail, e ele já assinou boa, esses dias o convênio lá. Daí gente boa. É parceirão. Mas olha que notícia boa, quem está mandando um abraço para você, te cumprimentando, é a sua mãe, Marisa Izar. Ela está assistindo você pela internet lá em São Paulo. Um beijo para minha mãe, a baluarte da minha campanha. Na verdade, essa campanha é mais dela do que minha e do meu pai, porque ela foi impressionante nessa campanha nossa. Deixar um beijão para ela, dizer que eu te amo muito, viu, mãe? Ricardo, já infelizmente acabou a entrevista. Você é bom de papo, fala bem, fala fácil. Estou aprendendo. Mais alguma coisa, Ricardo? Eu acho que eu não sei. O Luiz está pedindo para eu anunciar as verbas. Então, queria deixar aqui que já conseguimos esse ano agora verba para Borebi, foram R$250 mil para Unidade Básica de Saúde. Ontem anunciamos a motoniveladora aí em
em Borebi, Piratininga, verba para infraestrutura, Lençóis Paulistas, a construção da unidade básica de saúde, em Bocaina, 6 milhões de reais de infraestrutura no Ministério da Integração, acho que nunca a Bocaina recebeu uma verba tão generosa. Jaú, nós ajudamos algumas entidades, entre elas a AMAI, da Isildinha, a quem eu deixo um grande abraço, e parabéns ao Dr. Paulo Matar, o novo presidente do PSD de Jaú. E as outras verbas estão saindo para Agudos, São Manuel, Mineiros do Tietê, Ubirajara, Duartina e Presidente Alves, que nós conseguimos algumas casas populares. Ricardo, foi um prazer falar com você, viu? Tá bom. Aparece sempre aqui. Eu que agradeço, Passar obrigado. Bauru, vem aqui. Venho. Obrigado da oportunidade. Parada de todos os deputados, viu? Tá joia. Tá bom. E posso deixar mais 2 abraços aqui? Pode. Queria deixar um abraço ao Dr. Reinaldo Galli, que era grande amigo do meu pai, foram companheiros de faculdade, está morando aqui em Bauru. Então, um abração para o senhor. Se der, eu passo para tomar um café com o senhor. E também parabéns para todas as pessoas que participaram da Marcha da Crueldade Nunca Mais, que eu sei que aqui em Bauru também teve. Então, um abraço para todos que são simpatizantes da causa. E eu quero agradecer a sua audiência. Hoje nós tivemos aí um deputado jovem, né, entrando no mundo da política, mas vem com todo um cabedal de um deputado que marcou época, marcou presença pela sua inteligência, que era o Ricardo Izard. E continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previm.